Seja bem-vindo ao canal Física com BE e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na resolução do exame da 10ª classe 2019. Se você ainda não viu a primeira parte, clica, vou deixar o link aqui na descrição e clica, vai diretamente à primeira parte que resolvemos de 1 ao 4. Mas como é de costume, antes de começarmos com a resolução, é importante relembrarmos alguns conceitos, algumas leis que vão nos ajudar na resolução deste mesmo exame. Revisando a matéria, é importante sabermos o que é uma onda, que é um movimento causado por uma perturbação das oscilações no espaço e no tempo. E é interessante classificarmos a onda quanto à natureza. Nesse caso, encontramos ondas mecânicas, que são todas as perturbações que dependem de um meio para se propagarem e envolvem o transporte de energia. Temos o exemplo das ondas de uma corda, ondas do mar e também, quanto à natureza, encontramos ondas eletromagnéticas. São as que propagam-se no vácuo sem precisar de um meio material e surgem em consequência de cargas elétricas. Temos o exemplo da luz, das ondas de rádio, ondas de TV, entre tantas ondas. É importante também relembrarmos as características de uma onda. Encontramos o período, que é o tempo necessário para a onda realizar uma oscilação completa. A sua unidade no SI é o segundo. Temos também a frequência, que é o número de oscilações por unidade de tempo. Nos cálculos, a frequência é inverso do período e o período é inverso da frequência. Ou seja, a frequência é o número de oscilações na unidade do tempo, que seria N sobre T. E também encontramos o comprimento de onda, que é representado pela letra lambda. É a distância percorrida pela onda em um período. Ou seja, é a separação entre duas cristas. Então, o que seria a crista? Crista é o ponto mais alto de uma oscilação. E também temos amplitude. Amplitude que seria a abertura máxima de uma oscilação. É a abertura máxima da oscilação. Temos ali representado na figura. E também temos que lembrar a velocidade da propagação da onda, que é dada por essa expressão que aparece ali na tela. Comprimento de onda vezes frequência. O número 7 diz o seguinte: a figura 6 representa uma onda mecânica que se propaga num dado meio. Determine em unidades de SI. A linha A amplitude. A linha B, a velocidade de propagação da onda se o seu período é de 0,4 segundos. A nossa figura é essa figura 6 referida. E da linha de equilíbrio da onda até onde termina a oscilação é de quanto? São 15 centímetros. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que a amplitude é igual a 15 centímetros. Mas temos que transformar esses 15 centímetros para o sistema internacional de unidades. Que seria o quê? Vamos dizer que sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então vamos dizer que 15 centímetros corresponde a quanto? Produto meio igual a produto extremos. Vamos dizer que x vezes 100 centímetros tem que ser igual a, a 1 metro vezes o 15 centímetros. Vamos dizer que x tem que ser igual a 1 metro vezes 15 centímetros sobre o quê? Sobre 100 centímetros. Vamos eliminar centímetro com centímetro, ficamos apenas com metro. Então vamos dizer que x tem que ser igual a 15 dividido por 100, vai nos dar 0,15, esse metro que ficou, metros. Então a amplitude dessa onda é de 0,15 metros. A linha B, que era a velocidade da propagação da onda. Mas eles já nos deram um período.
Vamos aqui nos dados colocar o período, que é de 0,4 segundos. Já nos deram um período que é de 0,4 segundos. O que é que eles querem? Querem a velocidade. Indo para a fórmula, nós já vimos que velocidade da propagação é igual ao quê? A comprimento da onda vezes a frequência. Mas também não temos a frequência, apenas temos o período. Mas também já vimos que o quê? Que frequência é o que? É o inverso de período. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que velocidade tem que ser igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes 1 sobre período, que é a frequência. Essa expressão equivale à frequência. Mas não temos lambda. O que é que vamos fazer? Vamos voltar um pouco para esse nosso gráfico. O que é que nós dissemos sobre lambda? Dizemos que lambda é a distância entre duas cristas. É a distância entre duas cristas. Então aqui temos uma lambda, porque temos uma distância. Aqui também temos uma outra lambda, porque temos uma outra distância. Então teremos uma lambda mais essa meia lambda que nós temos aqui. Isso tudo tem que ser igual a 50 metros. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que essa lambda daqui, vamos dizer que uma lambda, vamos colocar aqui, uma lambda mais essa outra lambda daqui, até aqui, mais uma outra lambda, mais o quê? Essa meia lambda aqui, temos uma meia lambda aqui, não está completa, temos uma meia lambda sobre 2, porque é uma meia lambda. Isso tudo tem que ser igual a 50 metros. Então é simples, é só resolvermos essa expressão em que vamos encontrar o que é o nosso lambda. Nesse caso, que é o nosso comprimento de onda. Então vamos dizer o que? Vamos dizer que 2 lambdas mais o que? Uma meia lambda tem que ser igual a 50 metros. Então vamos calcular o MMC. Aqui vamos colocar o 1. Sabemos que aqui temos um 1 e aqui vamos colocar o 2. Então vamos dizer o que? 2 vezes o 2 teremos 4 lambda mais o que? Uma vez o 1 vamos ter lambda sobre o 2, sobre o nosso 2. Isso tem que ser igual ao que? A 50 metros. Então vamos ficar com o que? Vamos adicionar 4 lambda mais lambda, vamos ficar com 5 lambda sobre 2. Vamos ficar com 5 lambda sobre 2. Isto tem que ser igual a 50 metros. Então vamos ficar com o quê? Vamos dizer que produtos meio igual a produtos extremos. Ficaremos com 5 lambda tem que ser igual a 2 vezes 50 a 100 metros. Então ficamos com lambda tem que ser igual a 100 metros dividido por 5. Isto vai nos dar 20 metros. 20 metros. Já sabemos que o nosso lambda, que é o nosso comprimento de onda, é de quanto? É de 20 metros. É de 20 metros. Então, voltamos aqui nessa expressão. Substituir aqui o lambda. Então, levamos essa expressão aqui, voltamos a colocar aqui. Temos que velocidade é igual ao quê? É igual a lambda vezes 1 sobre o período. Vamos dizer que velocidade tem que ser igual a lambda de quanto? É de 20 metros vezes o quê? 1 sobre 0,4 segundos. Então, calculando isto, vamos ficar com velocidade tem que ser igual a 20 vezes 1, vamos ficar com 20 sobre 0,4. 20 sobre 0,4. Então ficamos com velocidade tem que ser igual a quanto? A 50 metros por segundo. Então a velocidade dessa propagação da onda é de quanto? É de 50 metros por segundo. O número 8 diz o seguinte: uma partícula oscila ao longo do eixo OY com movimento harmonioso simples, de acordo com o gráfico representado na figura 7. Determine em unidades de SI a linha A, o período, a linha B, a frequência. Ok, nos apoiando neste gráfico aqui e da matéria que acabamos de revisar, nós sabemos que período é o tempo necessário para que esta onda possa fazer uma volta completa.
Então, podemos começar a contar. Daqui temos 0. Faz isto, meia volta. Depois, completa uma volta. Então, aqui teremos uma volta completa. É de quanto? Aqui temos 0 segundos, 0,1 segundos e aqui temos 0,2 segundos. Então, faz uma volta completa em 0,2 segundos. Então, o nosso período é de 0,2 segundos. O período é de 0,2 segundos. A linha B querem a frequência. Mas o que é que nós sabemos? A linha B querem a frequência. Mas nós já vimos lá nas características que o quê? Que frequência é igual ao quê? A 1 sobre período. É igual a 1 sobre período. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que frequência tem que ser igual ao quê? A 1 sobre período, que é de 0,2. 1 sobre 0,2 segundos. Então ficamos com frequência igual a 5 Hz. Então ficamos com frequência igual a 5 Hz. O número 9 diz o seguinte: o gráfico da figura 8 ilustra o movimento de um ponto material em movimento. Determine em unidades de SI a linha A, a velocidade inicial do movimento. A linha B, a aceleração do movimento. Conforme podemos ver a figura, o gráfico referido é este. Este é o nosso gráfico. Então, a linha A, o que eles querem? Querem a velocidade inicial do movimento. Olhando para o gráfico, podemos concluir que quando o tempo é de 0 segundos, quando o tempo aqui é de 0 segundos, a velocidade é de quanto? É de 20 metros por segundo. A velocidade é de 20 metros por segundo. Então, logo, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Linha A. A velocidade inicial é igual ao quê? A 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ok, agora vamos para a linha B. A linha B querem a aceleração do movimento. Ok, então vamos olhar para o gráfico para extrair dados. O que é que vamos ter? Podemos ver que o tempo inicial é de quanto? É de 0 segundos e o tempo final é de 4 segundos. A velocidade inicial já dissemos que é de 20 metros por segundo e a velocidade final é de 28 metros por segundo. Dados, o que é que temos? A velocidade inicial é de 20 metros por segundo. A velocidade final é de 28 metros por segundo. E o tempo inicial é de 0 segundos. O tempo final é de quanto? É de 4 segundos. Ok, agora vamos para pedido. O que eles pediram? Querem a aceleração deste movimento. Vamos para a fórmula e cálculos. Nós já vimos que o quê? A aceleração é igual ao quê? A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isso já vimos. Então vamos dizer que a aceleração é igual ao quê? Variação da velocidade, teremos velocidade final menos velocidade inicial. O mesmo teremos aqui na variação do tempo. Teremos tempo final menos tempo inicial. Então, qual é a velocidade final? É de 28 metros por segundo menos o quê? A velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo. Então, para a variação do tempo, o que temos? Tempo final é de quanto? Teremos 4 segundos menos o tempo inicial, que é de 0 segundos. Então vamos calcular a aceleração tem que ser igual ao quê? A 28 menos 20, vamos ter 8 metros por segundo. 4 menos 0, vamos ter 4 segundos. Então vamos ter com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esta é a nossa aceleração.
Ok, o número 10 diz o seguinte: um corpo é largado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Qual é, em unidades de SI, a linha A, o tempo gasto para atingir o solo? A linha B, a velocidade do corpo ao atingir o solo. Use Q igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são os dados que nos deram? A altura da torre é de quanto? É de 125 metros. Essa é a altura da torre, de 125 metros. Gravidade, aceleração de gravidade. Disseram que temos que usar 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que eles pediram? Pediram o tempo. Querem um tempo, mas nós já vimos lá na revisão que o quê? Que o tempo, na queda livre, né? Que o tempo será calculado pela essa expressão. Será igual ao quê? A raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre gravidade. Então, vamos ficar com o tempo, é só substituir. Vamos ficar com o tempo igual a raiz quadrada do quê? De 2 vezes a altura é de quanto? É de 125 metros sobre o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa gravidade. Então, ficaremos com tempo tem que ser igual ao quê? 2 vezes o 125 sobre 10, isto aqui vai nos dar a raiz quadrada de 25. Então, o tempo será igual a raiz quadrada de 25, vai nos dar 5. Vai nos dar 5 segundos. Vai nos dar 5 segundos. Então, o tempo é de 5 segundos. Então, a linha B, eles pediram o quê? Querem a velocidade do corpo ao atingir o solo. Ok, vamos de novo extrair dados para a linha B. Temos o quê? A altura é de quanto? Esse corpo parte de uma altura de 125 metros. Qual é a aceleração de gravidade? É de 10 metros por segundo. Qual é o tempo? O tempo, já calculamos que é de 5 segundos. Mas o que é que eles nos pediram? Pediram a velocidade desse corpo ao atingir o solo. Vamos colocar aqui no pedido. Velocidade será igual a quanto? Fórmula e cálculo. Então, a fórmula também já vimos. Isto aqui é queda livre. Já vimos a fórmula aqui. A velocidade tem que ser igual a gravidade vezes o tempo. Velocidade tem que ser igual a gravidade vezes o tempo. Então, é só substituirmos. Simples quanto isso. Velocidade será igual a aceleração de gravidade é de quanto? É de 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. Que é de quanto? Que é de 5 segundos. Então, ficamos com velocidade tem que ser igual a quanto? A 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Então, a velocidade desse corpo ao atingir o solo é de 50 metros por segundo.